Olá pessoal, estamos começando mais um programa Gráficos no Radar, nesta quinta-feira, dia 31 de janeiro de 2019. Bem, hoje com forte volume, foram mais de 17 bilhões negociados, o índice Bovespa chegou a renovar seu recorde histórico, ele bateu lá os 98.400 pontos, essa altura ele subia mais de 1,5%, mas no final do dia ele perdeu força, fechou apenas com uma leve alta de 0,41% aos 97.394 pontos. Nos Estados Unidos, Dow Jones recuou 0,31%, o S&P subiu 0,58% e o Nasdaq teve alta de 1,22%. Hoje, além do gráfico em escala diária que a gente sempre mostra aqui no programa, eu também separei duas análises do índice Bovespa sob a ótica do investidor estrangeiro. Após janeiro ter sido forte, o Ibov subiu mais de 10%, estes gráficos sugerem que fevereiro pode ter início com o movimento de realização de lucros. Vamos ver então como é que ficaram os principais gráficos para hoje. Vamos começar com o gráfico do Dow Jones. Por aqui, o índice atingiu a reta de resistência traçada a partir do seu topo histórico. Essa reta passava na região dos 25.041 pontos. Ele vai respeitando esse nível no primeiro momento, deixando um candle de dúvida nessa região. Bem provável que o Dow, nas próximas sessões, realize lucros. Nesse caso, ele tem gap para fechar nos 24.648, suporte que ainda ampara essa reação marcada aos 24.400 pontos. Ele precisaria, então, superar a região dos 25.040 pontos para seguir na tendência de alta, e nesse caso, aí o próximo objetivo seria nos 25.800. A gente acredita, então, no movimento de zigue-zague para baixo antes do Dow Jones retomar a sua tendência de alta. Passando para o índice Bovespa, por aqui o índice testou a sua resistência histórica, que era nos 97.900 pontos. Na máxima intradiária ele tocou nos 98.400, portanto ele renovou esse recorde intradiário, mas vai fechando o dia abaixo da resistência. Nesse momento que eu gravo o programa, ele está cotado a 97.700 pontos. Vai deixando um candle de dúvida e no caso de realização de lucros, os primeiros suportes ficaram marcados em 94,5 e na região dos 92.700 seria o melhor ponto para reentrada na compra do Ibov. Acima de 97.900, aí sim o objetivo projetado seria lá na casa dos 100 mil pontos. O dólar perdeu o suporte nos 3,69, deixando um gap na queda e vai em direção aos próximos suportes marcados em 3,63 e mais abaixo iria na direção do fundo de outubro, que ficou marcado ali na região dos 3,58. Para retomar a alta, além dos 3,69, o ativo deveria superar a reta de resistência que passa hoje em 3,85. Olhando para o gráfico do índice Bovespa dolarizado pela ótica do investidor estrangeiro, por aqui com a composição da bolsa subindo e o dólar caindo, aqui a alta foi mais forte. E neste gráfico o Ibovespa dolarizado vai se aproximando da máxima nos 27 mil pontos, a máxima do ano passado, fechando essa formação em W e também nível de resistência que poderia motivar a realização de lucros. Neste caso, ele teria gap para fechar nos 26.200 e mais abaixo o suporte que ainda ampara a estrutura marcado nos 25.600 pontos. Outra forma de a gente olhar o gráfico do Ibovespa pela ótica do investidor estrangeiro é pela ETF do índice Bovespa, o EWZ. Por aqui, o índice encostou no teto da grande congestão triangular, onde também vai deixando um candle de reversão, um doji, que sugere realização de lucros para as próximas sessões. Passando para as principais ações, começando com a Vale, hoje ela realizou lucros após a forte alta de ontem, vai fechando o dia 45,75, mas ainda tem espaço para continuar reagindo depois de ela ter tocado na linha de tendência de alta. Essa linha ela vem lá de trás, ela traçada a partir de janeiro de 2016, passava nos 42,29, após a forte queda, ela reagiu a partir desse ponto, tem agora, olhando para cima, gap para fechar nos 48,34 e próximas buscas em 49,96 e 52,32. A Petro segue indefinida, ela não consegue superar a resistência nos 25,95, fechou o dia 25,60. Vai lateralizando acima dos suportes em 24,98, a média móvel de 50 passa nos R$ 24. Precisaria então romper essa resistência e aí passaria a olhar para um próximo objetivo lá nos 26,83, essa é a máxima do ano passado. Já Itaú foi destaque de alta, rompeu a resistência dos 38,20, renovou seu recorde histórico ao tocar ali nos 39,37, tem possibilidades de buscar a região dos 40,70, que seria a projeção dessa bandeira de alta. No caso de correções, os 38,20 passariam a atuar como primeiro suporte e mais abaixo o ativo encontraria um outro que ampara essa estrutura nos 36,80. Banco do Brasil também rompeu a resistência dos 49,95, confirmando uma bandeira de alta, vai fechando o dia 51,80. Na continuidade desse movimento, a próxima projeção mais longa seria lá nos 56,16. Do lado inferior, os 49,95 também atuam como suporte e mais abaixo tem outro nos 48,49. Os em Minas, sem muitas alterações, segue lateralizada com suportes em 9,82 e 9,40. Para cima, o ativo precisaria romper
A primeira reta de resistência está passando aqui nos 10,09. Depois tem os 10,53 como divisor para alta. Nesse caso, se ela rompesse esse patamar, ela ganharia força até 11,41. A BRF também vai lateralizando acima do suporte nos 23,33. Aqui era o antigo teto dessa congestão triangular que ela havia superado. Então tem uma estrutura de alta, mas precisaria confirmar o rompimento dos 24,85, ponto que ela bateu duas vezes e voltou. E nesse caso, teria uma busca projetada em 26,65. Marco Polo também lateralizando acima da antiga resistência do triângulo que ela havia superado, que agora oferece suporte na região dos 4,06. O ativo fechou a 4,10 e precisaria superar a máxima recente nos 4,38, para nesse caso passar a olhar para os 4,57, que seria a projeção de altura a partir do rompimento dessa estrutura. Passamos agora para a Fleury, por aqui também sem alterações, o ativo segue respeitando a resistência em 22,73, fechou o dia 22,28. Acima de 22,73 ganharia força visando objetivos em 23,85 e depois até 24,97. Do lado inferior, ela deixou o suporte marcado nos 21,35. A Ambev ensaia um movimento de realização de lucros após ter tocado em região de resistência nos R$18, vai fechando o dia em queda a R$17,60. Para amanhã, no caso de continuidade desse movimento, o ativo poderia buscar inicialmente o fundo mais recente, que ficou marcado em 16,95, e depois a região de suporte nos 16,64. Via Varejo foi destaque de alta, ela confirma o rompimento da resistência nos 5,72 e vai fechando o dia 6,02. Na continuidade desse movimento, ela teria uma próxima busca projetada em 6,30, o ativo que sobe em formação de bandeira. No caso de correções, os 5,72 passam a atuar como primeiro suporte. A CSN, que ontem na máxima havia atingido o nosso objetivo nos 10,92, realizou a partir desse ponto e hoje ela vai fechando em queda a 10,22. Ela tem suporte nos 9,80 que ainda ampara uma estrutura positiva e precisaria agora vir acima de 10,92 para olhar para um objetivo mais longo que a gente projetou lá nos 11,62. O índice Bovespa pode realizar lucros, vamos ficar atentos então a possíveis quedas de alguns ativos. Separei para vocês o gráfico da IOSP Maxion, que segue em queda, amparada pela reta de resistência que passa nos 24,05 e hoje ela perdeu o suporte nos 22,81, vai fechando o dia 22,43. Tem espaço para continuar recuando inicialmente até 21,28. Bom pessoal, esses são os gráficos que eu tinha separado para vocês hoje. Eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima noite e até amanhã.